Olá, crianças, é isso aí. Vamos fazer um modelo um pouco diferente hoje, tá certo? E na aula passada nós falamos sobre a subtração com números inteiros e hoje nós vamos falar sobre relações de sinais, certo? Os números inteiros, eles possuem números positivos e números negativos. Sendo assim, a gente tem umas questões para trabalhar aqui, certo? Nessa construção eu vou fazer aqui no Word, certo? Em forma de documento. E a gente vai trabalhar com ela durante esse tempo que a gente vai ter essa aula, certo? Tem alguns barulhos, mas não esquentem com isso. É normal. Desculpem a batida. Vamos lá. A multiplicação e a divisão, que seriam nossas próximas operações, elas têm um pequeno problema, que seria justamente o fato dos sinais. Elas não vão seguir como estava acontecendo com a multiplicação e com ou melhor, eles não vão seguir como estava sendo a subtração e a soma, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai começar pelo mais simples, ok? O que é o mais simples? É a nossa multiplicação com números naturais. Vamos pegar aqui, por exemplo, mais 6 vezes, que eu vou usar este símbolozinho aqui, apesar da gente também poder usar o ponto, mas vamos usar esse hoje. 6 vezes mais 6 vezes mais 5, ok? Igual. Pronto, a gente tem aqui a nossa operação, certo? Essa operação, ela pode ser vista de outra forma, já que os números que a gente está trabalhando são números positivos. Então, se eles são positivos, eu posso ou não colocar o sinal de mais. Então, a gente pode simplesmente substituir isso por 6. Cadê o... droga, aqui. 6 vezes 5. Pronto. Se eu tenho 6 vezes 5, então aqui é uma multiplicação que eu já conheço. Isso simplesmente é 30, ok? Mas, como a gente está falando de números inteiros, eu posso substituir isso por mais 30. Observem que, em ambos os casos, eu estou colocando o número positivo, certo? Isso quer dizer o quê? Que se eu estou multiplicando dois números inteiros positivos, o resultado continua sendo um número inteiro positivo. Por quê? Porque toda multiplicação que a gente já fazia antes, normalmente com números naturais, dava um resultado natural. E todo número natural é um número positivo também. Então, sempre que você multiplicar dois números, sendo eles positivos, o resultado continua sendo um número positivo, certo? Esse é o nosso exemplo número 1. Exemplo 1. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos mudar um pouco a coisa. Agora nós vamos inserir um fator negativo na história, certo? Vamos ter aqui, por exemplo, mais 3. Vamos fazer com valores pequenos para que vocês possam compreender, ok? Multiplicado por menos 5. Ótimo. O que é que eu vou fazer aqui?
eu vou usar o que a gente já conhece de multiplicação e o que a gente viu aqui em cima, certo? Eu sei que o mais 3 ele é positivo, então eu posso simplesmente deixar 3, ok? E o menos 5 eu vou repetir. Lembrando que eu tenho que colocar o parêntese por causa dos sinais. Eu não posso deixar dois sinais em contato um com o outro, como ficaria aqui se não tivesse o sinal, se não tivesse o parêntese, certo? Então nós temos que fazer essa separação. Bom, por que eu vou fazer isso? Por que eu tirei esse parêntese do mais 3? Para fazer o seguinte, eu vou usar o que é uma multiplicação. O primeiro fator da multiplicação indica quantas vezes eu vou repetir o segundo fator em uma soma, já que a multiplicação é uma forma, digamos, resumida do que seria uma soma, certo? Então, 3 vezes menos 5 é menos 5 mais menos 5 mais menos 5, certo? Então, escrevendo isso, nós vamos ficar com menos 5, mais menos 5 mais, pela última vez, menos 5. É isso aí. A gente vai ter aqui 3 vezes o fator menos 5. Menos 5, menos 5, menos 5. E isso é uma soma. É isso que é a tradução de uma multiplicação. É isso que a gente faria se por acaso aqui fosse mais 5, certo? Mas como é menos 5, temos essa pequena mudança. Isso a gente já fez antes. É uma soma de números inteiros, todos negativos. Se todos os números são negativos, o resultado continua sendo negativo. Então, já vou colocar aqui um sinal de menos. E vou somar o valor que existe em cada um deles. Então, 5 com 5 são 10, com mais 5 são 15. Então, o resultado se tornou uma coisa bem simples. Menos 15. Certo? Note que, diferente do caso anterior, nesse eu tenho um resultado negativo. A diferença desse para o anterior, eu acrescentei um fator negativo na multiplicação. Esse fator negativo é o que desencadeou isso daqui, certo? Seria o meu exemplo 2. Exemplo 2. No meu exemplo 3, eu vou fazer o contrário, beleza? Nós vamos pegar agora o fator negativo primeiro. Vou mudar para que não saia a mesma coisa, digamos. Vamos fazer menos 4 vezes mais 5. Contas pequenas para que vocês possam compreender. Porque o que a gente faz com essas pequenas vai valer para as grandes. Ok? Então temos aqui. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o que eu fiz no anterior. O fator positivo, eu vou eliminar o parênteses do sinal. Porque eu posso fazer isso. Então, eu vou ter menos 4 vezes 5. Ok? Ok. Mas professor, como é que a gente vai fazer menos 4 vezes 5? Como é que eu vou repetir menos 4 vezes? Bom, isso seria um pequeno problema. Mas, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Isso é uma propriedade. Então isso quer dizer o quê? Que eu posso simplesmente trocar de lugar o 5 com o 4. Com o menos 4, na verdade, né? E assim, a multiplicação permanece do jeito que ela é. A ordem mudou, mas o valor da resposta não muda, certo? Mesmo um dos fatores sendo negativo, beleza? O que a gente vai fazer aqui? O mesmo que fez no outro. Vamos repetir 5 vezes o fator menos 4. Menos 4 mais menos 4 e assim segue, beleza? Vamos lá.
Bom, é isso aí, ó. Repetimos o valor menos 4 5 vezes em uma soma de números inteiros. Mais uma vez, todos os fatores que eu estou somando são negativos, por isso o sinal de menos já vai estar aqui, prontinho. E agora eu somo os valores dos resultados, os valores que eu tenho aqui em cada parcela, sem o sinal. 4 e 4, 8, com 4, 12, e 4, 16, e 4, 20. Repare que se eu fizer 5 vezes 4, vai dar 20. Só que aqui eu tenho menos 20 porque um dos fatores é negativo. Beleza? É isso aí. Então, esse é o nosso exemplo 3. O exemplo 4 é de longe o mais complicado, beleza? Porque aqui eu vou ter que usar um artifício, certo? O que seria esse artifício? Bom, antes de mais nada, eu vou fazer uma multiplicação novamente com um valor positivo e um valor negativo. Vamos lá. Essa multiplicação ela é especial porque ela tem um resultado que eu preciso. Vamos fazer mais, que é isso? Mais 3 vezes menos 1. Ok. Isso vai ser como a gente fez o exemplo 2, certo? Então eu vou ter 3 vezes, abre aqui, menos 1. Ok, isso aí. O que é que eu faço? Repito o valor menos 1 3 vezes em uma soma. Então aqui, menos 1 e menos 1. Então, todos os fatores negativos, todas as parcelas negativas, o resultado também vai ser negativo. 1 mais 1 mais 1 é 3. Aqui, veja que se eu multiplico por 1, normalmente, sem a interferência dos sinais, nós recebemos como resultado o próprio número que está multiplicando 1. Aqui, o resultado foi parecido. A diferença é que o número que eu estava multiplicando era mais 3. Quando eu multipliquei por menos 1, o resultado final deu menos 3. Isso vai acontecer sempre que nós multiplicarmos qualquer número inteiro por menos 1. O valor numérico dele, o número, vai continuar. O que vai mudar é o sinal. Ou seja, sempre que nós multiplicamos qualquer número inteiro por menos 1, o resultado é o oposto desse número, certo? Então, como eu multipliquei mais 3, o resultado dessa multiplicação foi menos 3, certo? Então, cai isso, guardem isso. Sempre que multiplicamos um número inteiro por menos 1, o resultado é seu oposto. Esse é o nosso exemplo 4. E vou colocar uma observação, que é exatamente isso que eu acabei de falar. Sempre que multiplicamos um número inteiro por menos 1, o resultado é seu oposto. Ok? Isso vai ser importante para o nosso exemplo 5. Vamos lá? No nosso exemplo 5, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou utilizar agora dois números negativos. A ter eles, vamos usar o menos 3
vezes menos 7. Ok. O nosso problema aqui é que nós não podemos usar o artifício que nós usamos nos outros exemplos de retirar o parêntese para efetuar a multiplicação, certo? Então, o que é que a gente pode usar aqui? A gente pode usar o nosso exemplo 4. Se eu escrevo aqui na frente, deixa eu colocar aqui chaves, exatamente, chaves. Espera, assim, para ficar mais bonitinho. Chaves. Resumindo tudo isso que foi escrito nesse exemplo 4, eu posso fazer o seguinte: eu posso trocar 3 vezes menos 1 por menos 3, certo? É isso que eu quero dizer. Então, qualquer uma dessas duas coisas é válida, certo? Ou menos 3 ou 3 vezes menos 1. É isso que a gente pode fazer, a gente pode resumir. Então, se eu tiver um número negativo, eu posso trocar ele por menos 1 vezes a quantidade de unidades que tem escrita nele, que aqui seriam 3. Então, eu vou usar isso aqui embaixo, certo? Eu vou usar isso com quem? Com o menos 3, já que ele está ali, bem bonitinho, no nosso exemplo, certo? Então, eu sei que menos 3 é a mesma coisa de 3 vezes menos 1. Então, nós vamos reescrever isso aqui. 3. Cadê o meu sinal? Aqui. 3 vezes menos 1. Vezes novamente, porque isso aqui tudo representa só uma coisa. Ou menos 7. Beleza? Bom, o que era uma multiplicação com 2 fatores, agora passa a usar 3 fatores. Ok? Na multiplicação, não importa a ordem que a gente multiplica. Eu posso multiplicar esses números aí da forma que eu achar melhor, certo? Eu posso reorganizar eles se eu quiser. Então é isso que eu vou fazer agora. Por quê? Porque eu não quero fazer essa conta com menos 1 agora. Eu vou botar ele para o final e vou deixar o menos 7 perto do 3. Como vai ficar isso? Vai ficar 3 vezes menos 7 vezes menos 1. Eu posso alterar a ordem, não faz diferença. Como eu tenho 3 fatores, eu vou multiplicar 2 deles primeiro e depois eu multiplico com o resultado com o que sobrar. Eu vou multiplicar aqui, por uma questão de afinidade e facilidade, 3 vezes menos 7. É uma operação que eu sei fazer, parece com o meu exemplo 2, ok? Então, vai ficar o seguinte: 3 vezes menos 7, já adiantando o processo. Se tem um fator negativo, vai continuar negativo, certo? E 3 vezes 7 seriam 21. O que foi isso que eu acabei de fazer? Pronto, agora vai. Isso aí. Se eu repetir o 7 3 vezes, vai dar 21. E como um fator é positivo e o outro é negativo, o resultado também é negativo. Beleza? Então, esse 21 vai ser multiplicado pelo que sobrou, que foi justamente menos 1. Ok? Isso aí. Menos 1. Opa, que é isso, jovem? Agora vai. Vai? Foi. Isso aí. Voltamos agora para uma multiplicação com 2 fatores. Mas, professor, os 2 fatores estão negativos. Não foi esse o problema que tinha no começo? Sim, foi. Porém, para este problema aqui, nós temos uma solução, vista aqui no nosso exemplo 4. Sempre que multiplicamos um número inteiro por menos 1, o resultado é seu oposto. Então, se eu tenho aqui menos 21, que é um número inteiro,
ele está sendo multiplicado por menos 1, então o resultado dessa operação vai ser o oposto desse número. Ou seja, quem é o oposto de menos 21? É o mesmo número, só que com um sinal de mais. Porque mais 21 e menos 21 têm o mesmo módulo. Então isso quer dizer que eles são opostos. No fim disso tudo, o que nós temos? Nós temos que a primeira parte, menos 3 vezes menos 7. Oh, o que foi isso? Não gostei dessa brincadeira. Só um instante. Ah, agora ficou legal. Vai ser igual ao meu resultado final, mais 21. Por que eu fiz assim? Pronto. Porque é tudo igual. Veja que eu tenho todos os sinais de iguais. Se todas as coisas aqui são iguais, eu posso simplesmente ignorar o meio e pegar apenas os extremos. O começo e o final. É isso que eu tenho aqui. Certo? Nós temos o nosso resultado final. Quando eu multiplico dois números negativos, o resultado deles vai ser um número positivo. Porque, de toda forma, usando o exemplo 4, a gente pode extrair esse número negativo aqui e esse positivo. Não exatamente esse, mas um como esse, certo? Eu poderia ter feito a mesma coisa com o 7 e deixado o 3 negativo, mas aqui facilitou um pouco minhas contas. Então, a gente cai neste pequeno resultado. Quando eu multiplico dois números positivos, o resultado é um número positivo. Exemplo 1. Quando eu multiplico dois números onde um é positivo e o outro é negativo, o resultado é negativo e a multiplicação é normal, assim como a multiplicação foi normal no primeiro caso. No meu exemplo 3, é a mesma coisa, só que o negativo veio primeiro, mas o resultado continuou sendo negativo e a multiplicação ocorreu como sempre, 4 vezes menos 5, ou menos 4 vezes mais 5. 4 vezes 5 vai dar 20, só o resultado que agora é negativo. O meu exemplo 3, ou 4, é basicamente o meu exemplo 3 e o exemplo 2, certo? Só que com o menos 1. Então vale essa observação aqui, porque todos os números que eu colocar, independente de quem sejam, vão ter seu resultado aqui sendo o oposto. Então isso daqui é útil para mostrar justamente o que eu queria mostrar aqui. E este foi o nosso exemplo 5. Certo? Então, o nosso exemplo 5 é o seguinte: quando dois números negativos estão sendo multiplicados um pelo outro, o resultado dessa multiplicação vai ser positivo. E a multiplicação ocorre normalmente. 3 vezes 7, que foi o nosso caso, dá 21. Só que vai dar mais 21 porque ambos os fatores são positivos. Então, como conclusão, conclusão, devagar. Na multiplicação de números com sinais iguais, o resultado é sempre positivo.
Se for 2 menos, é positivo. Se for 2 mais, é positivo também. Já na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Ok. Então, nós temos justamente esses 5 casos, que podem ser resumidos apenas em dois. Valores, resultados positivos e negativos. Resultados positivos acontecem quando eu multiplico dois números que têm sinais iguais, sejam eles mais e mais ou menos e menos, como os exemplos 1 e 5. E na multiplicação vai ser um resultado negativo quando acontecer como nos exemplos 2 e 3 e 4. Ok? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem. Vou estar postando outros links com outros professores explicando de uma forma semelhante. Ok? Bom, pessoal, é isso aí. Valeu. Tamo junto. É nóis.